utilizar o nosso Word Online. E o Word Online, como ferramenta, ele é muito pouco prático, meus queridos, porque o Word Online já me deixou na mão pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Notem aí, eu estou com conexão normal, tá? Não tenho problema de conexão, na verdade eu posso testar o meu ping e tudo mais, e nesse exato momento eu já demorei bastante para entrar na ferramenta. Estou acessando agora. Opa, aí também, né? Estou acessando a ferramenta, eu não quero continuar conectado. Obrigado, Microsoft. Hoje não. E está aqui a bendita ferramenta. Eu já precisei utilizar isso algumas vezes da minha vida e cliquei em documentos que ele simplesmente não abriu. Nesse exato momento, cliquei, ele não está abrindo o meu documento. Se eu vier no documento do Google, posso selecionar qualquer um. Cliquei, 3, 2, 1, abriu. Ponto. Isso aqui é segurança, isso daqui é estabilidade, tá certo? Deixa eu escolher qualquer outro aqui, vou escolher o mais pesado que eu tenho. É a minha própria monografia. Cliquei e ele abriu. É irrelevante o tempo que ele demora. Isso aqui é de acordo com a minha internet. Puxa só o USB da caixinha de som que está conectado, aí ele já morre. Aí, meus queridos, tentei acessar um arquivo pelo nosso Microsoft Office Online e não abriu. Decidi que ele não quer abrir. Vou tentar abrir um novo. Já está ponto boneco aqui, verificar a sua identidade. Tem que digitar minha senha de novo. E eu já estou na minha conta Microsoft. Contemplem que é um editor de texto que tem zelo pelo usuário e um outro editor de texto que é uma comédia. Isso o Word Online. O Word Offline que eu não tenho nenhuma ponderação sobre. Se você tem a licença, ótimo, você vai ter um ótimo programa para utilizar. Mas se você não tem, se você não pagou por ela, ou você se vira com um online, ou infelizmente você não tem. Aqui o nosso Word Online, vou pegar o meu texto que eu já tinha também. Vou pegar esse mesmo texto, copiei e colei, fiz a minha transposição direta de informações, porque eu quis mesmo. Tenho aqui um arquivo de texto onde eu posso realizar todas as formatações que nós aprendemos por aqui. Deixa eu pegar um exemplo de um parágrafo. Pronto, vou selecionar essas informações desse parágrafo. Por aqui eu posso justificar, posso centralizar, orientar à esquerda, orientar à direita. Eu posso aumentar o meu espaçamento da mesma forma, como a gente viu, de 1,5 linha a gente faz por aqui. Eu posso ajustar o meu parágrafo ou utilizando a régua ou através do menu formatar parágrafo. Então, todas as formatações que nós aprendemos são aplicáveis aqui da mesma maneira. A questão é, um editor de texto vai sempre fazer a mesma coisa que o outro editor de texto faz. O máximo que você pode ter de diferença de um para outro é onde estão os botões, onde estão os ícones e as funções que você quer utilizar. Olha o bate-papo. Tá ruim de escutar, pessoa? Tá ruim de escutar? É porque não tava, eu estava olhando. Pronto. Tem alguém falando também, acabei de escutar. Pronto. Vitória, você tá falando comigo, Vitória? Não, né? Tá aqui. Pronto. Melhorou agora, pessoal? Certo, eu já desliguei ela. Tá melhor agora? Melhorou? Beleza. É porque meu chat não atualizou. Eu tava com o chat aberto e ele não mostrou isso. Não mostrou as mensagens de vocês. Estranho. Bem, o ponto que eu tinha falado é que, independente do editor de texto que você tenha aprendido, você consegue transpor as informações e os conhecimentos para o outro. Se você aprendeu só o Word, você pode utilizar perfeitamente o Writer e pode utilizar também perfeitamente o nosso documento do Google. Se você aprendeu o documento do Google, você pode utilizar perfeitamente o Word e pode utilizar perfeitamente o Writer. Essa máxima entre os editores de texto, ela se correlaciona, porque você vai aprender a digitar, você vai aprender a inserir informações,
você vai aprender a editar um texto. E isso é a mesma coisa de um para o outro, a não ser que você esteja utilizando um editor de texto que não tenha essas capacidades, mas aí já são para editores de texto que, no caso, são bem menos potentes, como o caso do nosso querido bloco de notas. Mas, como eu falei lá no começo da submestração, se você ainda está utilizando o bloco de notas, algo errado está muito errado e errado pra caramba, tá? Se for por preferência, beleza. Agora, se for por necessidade, então já vá procurar um editor de texto que faça as coisas que você precisa, porque um bloco de notas não formata texto, beleza? Todos eles você acaba criando o seu texto e editando o seu texto da melhor forma possível, então no que você aprender você vai conseguir se virar perfeitamente e nós utilizamos o Documentos do Google porque, primeiro, ele tem a opção de compartilhamento, segundo, você pode utilizá-lo em casa se você tiver um celular, mesmo que o seu celular for daqueles mais modestos, ele ainda tem a capacidade de processamento suficiente para abrir esse editor de texto. Você pode ter no máximo, uma dificuldade quando você estiver compartilhando com alguém e não conseguir ver o que aquela pessoa está fazendo ao mesmo tempo. Tá? Isso é o máximo que você pode ter com problemas. Maurício, mas você já testou o editor de texto do Google pelo celular e você já me disse que não tem todas as formatações. Bom, infelizmente não são todas, mas é mais prático de você conseguir fazer do que você tentar apelar para um Word Online em si, que também não tem todas as funções, certo? A diferença é que o nosso documentos do Google, ele não tem as funções em si, todas elas disponíveis para celular, porque o celular não conseguiria suportar todas elas. Tem um tiozão autista aqui do meu lado. Abestador, não parece o Tiririca. O senso de humor do Cris é muito Tiririca. Enfim, agora, no caso dos documentos do Google e a diferença para o nosso Word Online é que as versões dele para navegador, a versão do documentos online do Google, na verdade, do Word Online, ela não é completa. Ela não tem todas as funções. No caso do nosso documento do Google, a versão para computador, a versão de desktop, a versão de navegador, sim, é completa. Então, lembre-se disso quando vocês forem cobrados, vocês pensem nas possibilidades e analisem. Vocês sabem fazer as formatações, vocês sabem quais são as mais cobradas. O máximo que você precisa saber é onde é que estão os ícones dessas formatações dentro de um editor de texto. Beleza? O que já pode mudar de versão para versão, o que dirá de programa para programa. Só ver quem mais entrou aqui. O Fabrício nunca mais vi, né? As duas Vitórias, a Samira, a Pamela, o Mário, a Laiane, a Islane. Saudades do Fabrício, não sei o que aconteceu com ele. Ele vinha todas as aulas, depois eu vou falar com ele. Meus queridos, então, agora, eu vou fazer uma pergunta bem honesta para vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre as informações, sobre o conteúdo que nós passamos desde o começo da administração até então? Se você tem alguma dúvida com algum assunto, o ideal é que você estivesse aqui ao vivo para me perguntar, e eu tiraria com você, sentaria do seu lado, perguntaria exatamente o que era, e a gente se desenvolveria. Se você tiver e quiser falar, você pode falar que nós tentamos resolver aqui agora. E aí, alguém tem alguma dúvida sobre alguma parte do assunto, desde o começo das aulas até então? Não? Tem uma pessoa de boa, o restante está tranquilo? É a hora de vocês responderem, porque daqui a gente já vai passar para o questionário de revisão e a próxima aula é a prova final. Então, se você tem alguma dúvida velada que você ainda não parou para pensar se você conseguiria fazer aquela formatação que eu passei ou não, eis a hora, tá? Maurício, a prova é 100% presencial, meus queridos, esforcem-se para estarem aqui presencialmente, porque eu entendo se você trabalha, eu entendo se você faz alguma coisa em casa, se você tem alguma função, tá? Mas se você não vier para a sua prova de um jeito ou de outro, eu não posso criar uma nota sua. Então fica um pouquinho puxado, tá? Ainda mais vocês, no final de bimestração. Quem está aqui comigo na sala agora acompanhou as minhas aulas desde o começo. Eu lembro de todos vocês, de todos os nossos encontros que vocês tiveram online. Eu lembro pelo nome, pelo menos. A maioria eu não vi ainda, acontece, mas dia de prova é dia de prova e a prova final. Já teve aquela prova lá do John, aquela prova do coordenador, que ele cobrou alguns assuntos de vocês, algumas pessoas tiraram notas boas, outras nem tanto, que valeu como prova, e agora tem a minha, que é só o conteúdo que a gente viu. Então, desse dia em diante, espero que vocês, né,
venham, porque desse dia em dia a gente fala de hoje, tá? Eu espero que vocês venham, porque prova final não tem como. Eu não vou poder fazer presencial. Eita, minha jovem. Assim, eu tô com a prova aberta durante 24 horas. 8 da manhã da sexta-feira até... Mentira, 24 horas é sacanagem. Até umas 6 da noite da própria sexta-feira você pode vir para fazer essa prova presencialmente comigo, tá? Se for por questão de horário, a gente pode ajustar. Agora, depois disso daí, aí você tem que conversar comigo mais tarde. Manda uma mensagem para mim, tá bom? Explicando os seus motivos para a gente ver como é que a gente faz. Mas todo o restante está convidado a vir presencialmente. Beleza? E vamos para a revisão. Vou pegar aqui o meu questionáriozão da massa. Vou pegar o link do questionário. Copiar aqui esse linkão e enviar no chat. Como é que você vai fazer para me responder? Você vai clicar nesse link que está no chat agora. E aí você vai para uma janela do navegador. E nessa janela do navegador você vai ter acesso às perguntas da revisão. Ah, Maurício, não estou conseguindo clicar pelo chat. Não tem problema. Aqui o mesmo link do mesmo questionário disponível para revisão. Ah, o Fabrício da Costa mudou de número 86861121. Calma aí, deixa eu ver se eu acho ele. Vou dar uma olhadinha daqui a pouco. Meus queridos, respondam, tá? Eu vou dar um tempo para vocês responderem esse questionário. Eu vou, inclusive, pausar a minha gravação. E eu só vou voltar a gravar quando a gente estiver respondendo juntos esse questionário de revisão. Todos me respondem. Eu tenho 13 pessoas em sala agora. Então, como resposta, eu quero exatamente 13 aqui. Quando todo mundo me responder, eu começo a explicar pergunta por pergunta e tirar as dúvidas caso você tenha errado ou não. Esse questionário emite nota, tá? Essa nota eu não vou utilizar a priori, né? Não vou utilizar por enquanto para nada, mas essa nota é só uma nota de revisão, para você saber como é que você está em relação ao conteúdo, não é que seja uma nota de verdade, beleza? Então, estejam à vontade para responder. Eu deixo a musiquinha tocando? Se quiserem aí, eu boto Pablo dos teclados para tocar. Relembrar tudo aquilo que você estudou. Então, fazer uma revisão pesquisando para responder, se você acha que isso vai te ajudar, tranquilo. Eu prefiro que você faça só com seus conhecimentos e erre, do que você fazer pesquisando para acertar. Porque no dia da prova você não vai ter essa possibilidade de pesquisar, certo? Então, como é que funciona? Primeira pergunta, já sobre o nosso conteúdo, sobre exemplos de formato de texto. Formato. Formato é diferente de tipo. Por que eu falo isso? Porque nas minhas aulas de TIC, eu falo sobre tipificação de arquivos, que são formas de eu segmentar arquivos que parecem para que eu possa chamá-los da mesma maneira, chamá-los da mesma coisa. Faço isso com pastas, faço isso com arquivos executáveis, faço isso com arquivos comuns e faço isso com mídias, porque cada um tem como se fosse uma ramificação, como se fosse um grupo de arquivos. Mas aqui eu pergunto sobre formatos. O que de verdade é um formato? Formato é uma tipificação de um arquivo que demonstra para o seu computador qual é o melhor programa para utilizar aquele arquivo. Então, você tem um formato para especificar para um programa qual arquivo, aliás, qual programa em si tem que ser utilizado para abrir. Por isso que eu tenho formatos de vídeo, formatos específicos dentro de vídeo, por isso que eu tenho formatos específicos de texto, para que aquele arquivo seja lido com aquele editor, com aquele programa em si. E daqui nós já vimos alguns das nossas aulas de documentos do Google. Para relembrar e ficar bem fixo na cabeça de vocês, vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar esse exemplo aqui, um modelo de currículo. Se eu clicar aqui em arquivo, eu tenho os seguintes. Eu posso fazer várias opções de download. .docx, esses são formatos, tá? Todos esses aqui são formatos. Docx, que é o do Microsoft Word, no caso. O nosso Writer, o .odt, o Rift, o RTF. Os formatos aqui que não são tão habituais, eu optei por nem colocar como opção. Eu também tenho o PDF. Ah, Maurício, mas PDF é só para leitura, PDF não é para edição. Dependendo do PDF que você gerou, você pode não editá-lo, mas copiar o texto e manipular em outro arquivo. Então, eu posso considerar sim o PDF como um formato de texto, porque ele é um formato universal. É como se ele fosse uma cópia, uma imagem daquele texto, daquela planilha, daquelas informações. Então, entra nesse pacote.
E além disso, eu tenho o texto sem formatação, que é o ponto .txt, que na verdade não é que seja necessariamente um texto sem formatação, é só um texto comum, um texto simples, sem nada por trás dele. Então, voltando para o nosso questionário, quais desses aqui são exemplos desses formatos? A primeira definitivamente não, porque aqui eu tenho um programa e um formato. Então, essa aqui era para vocês não marcarem. A segunda, eu tenho formatos, 3 formatos, formato do Word, o formato do nosso Writer e um formato padrão para leitura. Então, guardem essa como a mais aceitável, provisoriamente. Eu tenho a C com .txt, .ods e .docx. Está correta? Está correta, mas a do meio, o .ods, são as planilhas do LibreOffice. Tá certo? Eu tenho também o .txt, o .odp e o .pdf. Esse ODP também é da suíte do LibreOffice, mas memorizem, tá? Só o editor de texto é o ODT. O restante são outros programas dentro da suíte do LibreOffice. Então, por causa disso, nós temos essa alternativa como mais correta. Documentos do Google, no caso do Word, o DocX, documentos do Writer, no caso o ODT, e o PDF como formato universal de leitura de texto. Portanto, alternativa B. Deixa eu olhar aqui diretamente nos resultados de vocês e ver o que foi que vocês marcaram. A maioria acertou essa questão, 67%, 7 dos nossos 12, das nossas 12 pessoas que responderam. Vamos para a segunda pergunta. Dentre a opção, qual o melhor representa um caminho para adicionar uma imagem dentro de um documento? Meus queridos, essa daqui era se você lembrasse do caminho, tá? Porque se eu clicar aqui, nesse editor de texto, vir em inserir, e vir na opção imagem, eu não tenho uma opção imagem aqui dentro. Eu venho ou pelo Google Drive, ou por fotos, ou por URL, ou por câmera, ou pesquisar na web, ou fazer o upload de computador. Eu não tenho nenhuma nomenclatura clara de imagens ou de figuras aqui. Então, as alternativas, a maioria dela falava de menu inserir, opção figura, menu inserir, opção imagem, menu inserir, opção figura. Então, isso aqui era só uma casquinha de banana, para que vocês pensassem em qual é mais adequada. Não existe a opção inserir figura, imagem. Só existe a opção de procurar pelos arquivos que eu vou trabalhar como figuras e imagens. Então, essa daqui é meio casquinha de banana. Voltando para cá, a alternativa D, copiar qualquer imagem e colar no texto. Bom, nosso editor de texto do Google, ele é muito democrático em muitos aspectos. A qualquer momento que eu queira pegar uma imagem, deixa eu pegar aqui, Patrick Estrela. Pronto, eu vou pegar essa foto aqui. Não, um Patrick sem plano de fundo. Esse aqui, pronto. Patrick, esse Patrick me representa no domingo. Vou copiar essa imagem e vou mandar para cá, porque eu copiei e eu colei. Cliquei nela e redimensionei. Pronto. Tem um Patrickzão aqui para usar quando, como e à vontade para mim. Foi muito mais simples eu sair copiando e colando do que vindo no menu inserir e procurando essas alternativas, tá? No caso, o nosso documento do Google é muito mais simples para essas tarefas. Deu para entender por quê? Essa pergunta aqui, como era um pouquinho mais polêmica, se você entendeu por que a alternativa D, digite D. Se você não entendeu, digite Patrick. Reg, deu para me entender, Reg? Pronto. Vamos seguir para as próximas perguntas, porque ainda temos algumas, tá? Terceira pergunta. Dentre as formatações de parágrafo descritas nas alternativas, qual melhor configura-se para um texto da ABNT? Essa palavra melhor já significa que ou nenhuma delas está exatamente no padrão ABNT, ou todas elas estão muito próximas de estar, e alguma delas está mais parecida do que poderia, ou mais parecida do que as demais. Então, o que eu tenho aqui? Todas elas começam com justificado. Fica a dica do tio Maurício. Esquece essa parte. Se todos são justificados, não precisa me ater. Todos são iguais. A outra é espaçamento da última linha. Aí, espaçamento de última linha, vocês viram comigo? Não. Eu sempre falei de espaçamento de uma outra parte do parágrafo. Da última linha, não. Não tem nem sentido mexer no espaçamento da última linha, porque o que isso vai acarretar no nosso parágrafo? Eu vou acabar ajustando o ponto onde meu parágrafo termina.
E eu não preciso disso, meu texto termina normalmente. Se eu ficar digitando normalmente, passar para a linha de baixo, ele vai completar automaticamente. Eu vou mexer nisso para quê? Então, definitivamente não. O que eu ainda tenho de opções não alternativa? Eu tenho espaçamento entre linhas de 1,5. Beleza. Espaçamento entre linha 1,5 está ok. Então, parte dessa alternativa está correta. Alternativa B, justificado, espaçamento na primeira linha de 1,25, isso aí está correto, foi o que a gente aprendeu. É só na primeira linha que eu mexo no recuo. Além disso, eu tenho espaçamento entre linhas de 1,15, que é o famoso espaçamento normal, que o editor de texto já deixa lá. Essa parte não está correta, mas da mesma forma, a outra alternativa também tem uma parte que está errada. Vamos para C, alinhamento à esquerda, essa daí a gente já pula, porque a gente sabe que todo o texto é justificado, tá? Alternativa D, justificado, beleza. Espaçamento na primeira linha de 1,25, beleza também. Espaçamento entre linhas, simples. Meus queridos, vamos para o que está mais perto de estar certo, porque está mais perto de estar muito errado. O espaçamento simples é isso aqui. Vou pegar um texto, uma parte de um texto que eu possa manipular para mostrar para vocês as diferenças de uma parte de espaçamento para outra. Vou pegar essa daqui. Selecionar esse parágrafo. Aqui eu vou aplicar o espaçamento simples. Olha a diferença dele para o outro espaçamento. Ele reduz muito mais o espaço e torna as letras muito mais próximas. É o menor espaçamento possível, tá? Vou clicar aqui, vou usar o de 1,15, que é um espaçamento comum para todo editor de texto, porque todo editor de texto já vem com 1,15. Tem o espaçamento de 1,5, que é o que a gente aprendeu a utilizar. Olha a diferença dele para um texto normal. E também a gente ainda tem o duplo, que aí é cavalar. Desnecessário. Tá? O mais correto vai ser sempre o de 1,15. Mas, caso você não utilize ou esqueça dele, o normal é o menos pior. Tá? Porque se eu deixo esse, o simples em si é criminoso. E um texto completo, se você deixa o seu texto completamente preenchido só com o simples, você nem enxerga de onde começa e onde termina. Então, esse aqui é um erro mais grave nesse sentido de espaçamento. E aí, para as nossas alternativas, eu tenho como essa daqui de espaçamento entre linha de 1,25 centímetros, mas está na última linha, então essa aqui está completamente errada por isso. A outra opção que eu tenho, alinhado à esquerda, isso aqui a gente já esquece. A última alternativa, justificado, espaçamento entre linhas simples, também está muito errado. E essa daqui, eu tenho justificado, beleza, serve. Espaçamento na primeira linha, beleza, está correto. Espaçamento entre linhas de 1,15, não está correto, mas é o mais próximo de estar correto. Beleza? Se você entendeu que essa aqui está correta por causa disso, digita B no chat. Se você não entendeu o que é que eu explique de novo, digita de novo. B, 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 B. Então, vamos seguir. Quarta questão. As apresentações do Google, foi a nossa última aula, configuram-se como alternativa gratuita para a criação de apresentações de slides. Caso necessite padronizar os planos de fundo, tá? Mas não queira usar nenhum dos temas, ou seja, vim aqui, vou aqui em apresentações. O que essa questão está propondo? Ela está propondo que a pessoa ela quer usar um plano de fundo, ajustar algum plano de fundo, mas ela não quer usar um tema. Vou mostrar para vocês aqui o que é um tema. Clicar na apresentação e vir aqui na opção de tema. Tema é isso aqui. Aquilo que a gente viu na aula anterior, que altera todo o layout da apresentação, que joga uma imagem para plano de fundo ou uma coloração. Isso aí depende se você quer usar ou não. Se você não quiser usar, você pode criar o seu tema, importar o seu tema ou não utilizar um tema, procurando outra opção dentro das apresentações do Google. Tá? Vamos para as alternativas. Primeira alternativa, adicionar imagem no plano de fundo. Então, meus queridos, partindo do princípio que essa pessoa está querendo utilizar nas mesmas páginas o mesmo layout, a mesma informação de plano de fundo, ou ela coloca isso através da formatação que eu ainda vou explicar para vocês de novo, ou ela vai ter que pegar uma imagem e colar em todas as páginas dela, ou ela faz isso na primeira e sai duplicando imagem por imagem por imagem por imagem, o que daria muito mais trabalho, tá? Então,
Adicionar uma imagem como plano de fundo é só uma dorzinha de cabeça, é desnecessário. Opa! Tá certo, meu bom. Procure aí. Eu não vi a sua bolsa, não, mas pode procurar. Outra opção é salvar imagens como plano de fundo. Assim, adicionar e salvar são duas coisas parecidas. Se você errou em uma, você pode ter errado perfeitamente na outra. Tá? Adicionar, eu teria que colocar essa imagem da minha conta Google para fazer todo o AUE, ou, olha meu bom, ou salvar essa imagem no meu computador para utilizar, mas chegaria muito próximo de ser a mesma coisa. Tá? Então, ambas estão erradas porque você teria mais trabalho. Criar o seu próprio tema, beleza, eu posso tentar perfeitamente. Eu venho aqui importar tema, posso fazer alguns ajustes, posso escolher um tema como esse e tentar editar ele, mas isso daqui daria só um cadinho de dor de cabeça, tá? Fora que seria bem pouco prático. Ou você pode fazer, como nós aprendemos na nossa aula anterior, a usar um slide mestre. O que é um slide mestre? Dentro de uma apresentação, através do menu slide, se você clicar, você vai em editar mestre. E o slide mestre em si são páginas, são informações que você coloca dentro da página mestra e ela vai ser transposicionada para todas as outras páginas que você criar, certo? E aí você só edita o slide mestre se você fizer o mesmo caminho. Vir em slide e editar mestre. Nesse caso aqui, ó, o que eu tenho desse meu slide mestre? Eu tenho o nome Halloween CEDASP, que eu posso vir aqui e colocar qualquer outra coisa. Deixa eu editar. Colocar só uma carinha. Coloquei mais informações, vou clicar aqui para encerrar minha edição de slide mestre. Está aqui com as minhas edições. Beleza. Deixa eu tentar agora remover o nome Halloween CEDASP. Estou clicando, estou selecionando, estou tentando, mas eu não edito porque isso... Já vai? Tá ótimo. Obrigado, meu jovem. Valeu, valeu. Até sexta. Assim, quando você edita um mestre, você não edita de novo através das opções de ferramentas de edição normal. Como é que você tem que fazer? Você tem que ir de novo em slide, editar mestre, e é aí que você consegue fazer suas edições novamente, tá? O slide mestre, na minha humilde opinião, mas isso é opinião de usuário, é muito melhor do que um tema, porque eu posso fazer o que eu quiser, posso configurar como eu quiser. Beleza? Então, a nossa alternativa correta seria usar slide mestre. Se você entendeu o porquê, digite mestre. Se você quer que eu explique de novo, digite de novo, mas de novo junto. Assim. Mas se entender, pode digitar mestre. Mestre, 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 mestre. Será que esse mestre é o dos magos? Ou é o mestre dos magros? Vamos para a quinta pergunta, para a gente está na metade já. Qual a real utilidade da formatação de título dentro de um documento do texto? O que é uma formatação de título? É você vir aqui no seu editor de texto. Deixa eu pegar aqui um texto normal. Pronto. Eu vim aqui no seu editor de texto, selecionar algum trecho dele e vir aqui em ou na opção formatar ou em texto normal e procurar a opção título 1, título 2, título 3, título 4. Se eu clico aqui em título 1, esse meu título está formatado como título, tá? Só que o formato é bizarro, aumentou muito o tamanho da minha fonte, está completamente desproporcional. Mesmo que seja um título, ele não precisa ter esse tipo de formato. Então, depois que eu edito, eu posso perfeitamente vir aqui e formatá-lo, deixando com o tamanho da fonte mais apresentável. Mas e aí, qual o real motivo de eu fazer isso dentro de um texto? É para criar tópicos dentro de um texto? Eu crio tópicos de outras formas, tá? E até porque a opção de topificação, meus queridos, ela é muito relativa. Usar um título para criar um tópico é meramente representativo. Então, digamos que não é o melhor dos motivos para você criar um título, porque você pode fazer isso colocando um detalhe de negrito, ou você pode colocar uma listagem e criar tópicos da mesma forma, tá? Então, alternativa B, somente aparecer nos índices sumários, o formato de título não é interessante. Criar um título é, por questão de índices sumários. Agora, quando ele fica com essa formatação aqui que eu mostrei para vocês, assim que você habilita desse jeito, meus queridos, isso daqui não tem propósito nenhum dentro de um texto de vocês. Se vocês forem entregar algum texto que esteja com esse formato de título, tá bizarro, tá estranho, tá feio, tá errado, tá? Você habilita
o formato de título 1, como está aqui, ó, mas você edita o texto posteriormente, para que ele não fique completamente diferente as suas informações. Se eu não me engano, esse texto aqui está como Times. Deixa eu pegar aqui a Times. Pronto. Mesmo que eu tenha formatado, ainda está como título 1. E ele ainda apareceria no meu índice sumário. O real motivo de eu adicionar esses formatos é sim trabalhar com índices sumários. Não tem nenhum outro porque você não usa o formato final. Digamos que o formato de título 1 é um texto que vai ficar tamanho 20, Arial, centralizado. Nós aprendemos aqui que as normas ABNT falam sobre o tamanho das informações que eu posso colocar no meu texto. O tamanho do corpo do texto é sempre 12. Então, eu não vou colocar nada do meu texto acima de 12. Então, se esse meu formato está 20, isso está certo? Não. Eu tenho que editar posteriormente. Então, esse formato não é para ficar no seu texto. Você habilita para ele ser um título, para ele aparecer no índice sumário. Depois, você edita o formato para ele ficar apresentável falando em relação à BNT. Beleza? As outras opções, eu tenho destacar informações principais no seu texto. Isso você já aprendeu as opções de destaque aqui. O que a gente tem como destaque? A gente tem o negrito, tem o itálico, tem o sublinhado, a gente já sabe em que momento utilizar cada um deles, que eles não podem ser utilizados levianamente. E eu ainda tenho a opção dividir em capítulos. Dividir em capítulos você faz com ou sem formato de título. Você pode fazer isso à vontade, gente. Isso aí, o título 1, título 2, título 3, título 4, todas as formatações de título não foram feitas para isso. Foram feitos para aparecer no seu índice sumário. Porque se você entrega um texto formatado com os formatos do título em si, está muito errado. Tá? Se você entendeu, você escreve título 1. Se você não entendeu, você escreve título 2. Pamela, no caso, tá? Deixa eu pegar um outro texto aqui, outra informação. Vou pegar aqui o título 1. Podem responder o que eu perguntei, se você já tinha entendido e tal, mas deixa eu citar isso aqui como exemplo. Título 1. Aí eu vou pegar os demais e sair colocando como também título 1. Vou apagar aqui, esse é o 3 e esse é o 2. Não é errado eu usar as formatações de título. O que é errado é deixar com a formatação de título. Porque do jeito que ela está aqui, ela está errada no meu texto. Certo? Então eu venho, depois que eu formato, depois que ela pega o formato de título 1, que ela está com esse estilo, ó, está com o estilo título 1, seleciono e formato para deixar adequada ao meu texto. Tamanho 12, posso colocar aqui como Times New Roman, e posso colocar do mesmo jeitinho que está o restante do meu texto. Aí ela não está chamando tanta atenção, mas ela não perdeu o formato. Tá? Para que eu faço isso? Eu vou inserir aqui um índice sumário. Pronto, um sumário. Vou escolher aqui esse modelo. E só vai aparecer no meu índice sumário as informações do meu texto que estão com formato de título. Certo? Só aparece se tiver formato de título. Se não tiver, não aparece. Então é para isso que eu habilito. Porque se eu não habilitar, não vai aparecer lá. Mas só se eu for utilizar mesmo. Vou formatar esses dois restantes. Título 2 e título 3. Agora os três estão com formato de título 2. Os três estão cada um com formato diferente. Mas eu vou vir aqui em editar da mesma forma, porque eu não estou satisfeito com esses formatos de texto. Eles não estão corretos para mim. Editei. Esse daqui, ó, ele muda até a cor da fonte. E o que a gente aprendeu sobre cor da fonte, que é sempre preta. Se você coloca outra cor de fonte dentro de um texto que você vai entregar para alguém, tá muito mais do que errado. Então, terminei as minhas edições. Os três estão editados, como eu devo entregar. Times New Roman, tamanho 12, porque eu quero que esse formato seja assim. E agora eu venho aqui e atualizo meu índice sumário e eles aparecem todos aí. Eu só habilito para poder colocar no índice sumário, mas depois disso eu preciso formatar também, porque se eu entrego com a formatação do jeito que fica, tá errado. Deu para entender? Quem entendeu, digita título 1, quem não entendeu, digita título 10. Título 1, título 1, título 1, título 1. Título 1. Deixa eu só ver aqui se... Pronto. Aí o resto também entregou. Vamos. Pronto. Sexta questão. Para que servem cabeçalhos e rodapés dentro de um editor de texto?
50% acertou, que bom, mas o que nós temos de informação? Inserir informações no topo do seu texto, aí é só o cabeçalho. Inserir informações no final do seu texto, aí é só o rodapé. Tá? Inserir informações em campos específicos do seu texto, aí está mais plausível porque eu estou falando dos dois ao mesmo tempo. Tá? E, alternativa D, inserir números de página. Você não precisa inserir o número da sua página no seu cabeçalho e rodapé. É mais interessante que insira lá, mas nada impede que você insira em qualquer outra parte do seu texto. Você pode, inclusive, fazer isso. Vai ficar estranho? Vai ficar estranho. Vai ficar despadronizado? Vai ficar despadronizado. Não vai aparecer em todas as páginas? Não vai aparecer em todas as páginas, mas você pode. Beleza? Então, a alternativa correta, item D, porque aqui você insere informações em campos específicos, que é o cabeçalho e o rodapé. Sétima questão. Qual a serventia da nota de rodapé? Essa daqui muita gente errou. Alternativa A, informações padrão na parte inferior do seu texto. Isso aí é a definição de rodapé, tá? Não de nota de rodapé. Aí é a famosa casquinha de banana que todo mundo caiu. Alternativa B, informações padrão na parte superior do seu texto. Aí é o cabeçalho. Beleza? Alternativa C, explicações de termos dentro de uma página. Meus bons, quando você cria uma nota de rodapé, geralmente é para isso. Deixa eu colocar aqui, pegar alguma palavra. Pronto, escolhi essa palavra, cliquei no final dela. Vou vir aqui nas minhas opções em inserir nota de rodapé. Cliquei e aqui eu vou explicar. Pronto. A nota de rodapé não fica em todas as páginas, ela fica na página que você criou. Eu criei na primeira página do meu documento. Beleza, onde é que está a nota? No final da minha primeira página. E só, ela não vai aparecer nas outras, ela não é um rodapé. Ela é só uma informação no final dessa página, uma informação que explica alguma parte do meu texto, uma informação referente a alguma parte do meu texto. Por isso que ela fica no final daquela página. Voltando para cá, explicação de termos dentro de uma página específica, porque na página que ela é criada é onde ela não fica no final. Vamos para a alternativa D, explicações de informações e termos dentro do seu texto. Por que não é essa? Porque aí vai para um geral. É como se aparecesse tipo 20 notas de rodapé em 20 cantos diferentes e ela fosse ficar exatamente no final do seu texto. Então, é como se aí fosse uma definição de outra coisa. Inclusive, é a definição de outra coisa, porque a gente tem nota de rodapé e nota de fim. A definição de nota de rodapé é a alternativa C. A definição de nota de fim é a alternativa D. A gente não estudou nota de fim. Tem alguns editores de texto. No caso, o Word tem e o Writer tem. Qual a utilidade de uma nota de fim? É servir como um glossário, como um conjunto de palavras que apareceram no decorrer do teu texto, que tu resolve explicar todas essas palavras, tá? Se tiver 1000 palavras, beleza. Vai ser criada uma página final no teu documento que vai aparecer todas essas palavras. É isso que serve uma nota de fim. Mas nós estamos falando de nota de rodapé. Beleza? Se deu para entender, digite nota. Se não deu para entender, digite vapo. Nota. Nenhum vapo. Ótimo. Ou vocês estão com vergonha de digitar vapo? Oitava questão. Ninguém acertou a oitava questão. Rapaz. Dentre as formatações de caractere mais adequadas para a BNT, mais uma questão sobre o que está mais adequado. Pode ser que nem todos estejam 100% corretas. Alternativa A, tamanho da fonte. Beleza, isso daí é uma formatação de caractere. Cor da fonte também é uma formatação de caractere mais adequada para a BNT. E cor do destaque, definitivamente não. Você não mexe em destaques, você não colore seu texto para a BNT. Não tem o menor propósito. Se você entregar algum texto com cor de destaque, a pessoa vai olhar para você e vai rir da sua cara. Não coloque, não é necessário. Alternativa B, tamanho da fonte, beleza, formatação de caractere. Tipo da fonte, beleza, formatação de caractere também. Cor de destaque, esquece cor de destaque. Ah, Maurício, mas não é uma formatação do caractere para BNT? Não. Você não vai mexer nisso. O texto é preto e branco e pronto, acabou, morreu. Alternativa C, tamanho da fonte, cor da fonte e estilo da fonte. O que é o tamanho da fonte? É você colocar tamanho 12, 13, 14, 15 do seu texto, da sua letra. O que é a cor da fonte em si? A cor da letra.
Maurício, mas você não aprendeu que para a BNT é sempre preto? Sim, isso é cor de fonte. Cor da fonte preta. Beleza? É isso. Cor da fonte é preta. Pronto. Não deixa de ser uma cor. E a parte final da alternativa é o estilo da fonte, que é a letra Arial, que é a letra Times New Roman, que são as mais corretas para a BNT. Beleza? Então, a alternativa correta, a alternativa C. E a D, tamanho da fonte, cor da fonte e negrito. Bom, para a BNT, o negrito é correto em determinados pontos, mas não faz parte das formatações de caractere que a gente viu. Por mais que tenha alguns momentos, tipo e estilo, alguns editores chamam de tipo, alguns editores chamam de estilo. No caso dos nossos documentos do Google, ele só chama de fontes, mas tipo e estilo dá no mesmo para alguns exemplos, tá bom? Voltando para cá para a nossa alternativa, tamanho da fonte, cor da fonte e o negrito, como eu estava falando. Bom, a ABNT dispõe sobre o negrito, mas não é para você utilizar a torta e a direita. É um formato para dar destaque a alguns pontos do seu texto. Então, não é algo que você vai fazer no seu texto inteiro. Por isso que não faz parte das nossas formatações de caracteres, já que elas são aplicadas para o texto quase como um todo. Se você entendeu o porquê de CAC, digite C no chat. Se você não entendeu, digite fome. Aí, então todo mundo vai tirar um 10 na sexta-feira. Se todo mundo está entendendo a revisão. Nona questão. De acordo com as formatações de página, agora são de página, qual a alternativa que melhor representa as configurações adequadas para a ABNT? De novo, a ABNT enchendo nossa paciência. Mas aqui boa parte acertou, ainda bem. Primeira alternativa, página do tamanho A4. Beleza. A página do tamanho A4 é a mesma opção para todos. Eu não coloquei A5 ou A3 para não complicar a vida de vocês. O que muda na alternativa? Os centímetros de margem e a orientação, se é paisagem ou se é em retrato. Retrato é aquela sua fotozinha sempre em pé. Isso aqui seria, por exemplo, uma foto retrato. E uma foto em paisagem seria assim. Beleza? Dito isso, vamos para as alternativas. Alternativa A, página A4, beleza. 3 centímetros na esquerda e 3 centímetros na direita. Isso aí a gente viu que não rola assim, tá? Sua página ficaria bem esguia. Então, definitivamente não. E a orientação ainda estava em paisagem. Então, aí que definitivamente está errado. Seria uma página deitada, só com as margens na esquerda e na direita. Isso aí está errado, muito errado. Alternativa B, página 4, 3 centímetros na esquerda, 3 para baixo e orientação de retrato. Não são 3 para baixo, são 3 para cima. Alternativa C, que é justamente isso. À esquerda, 3 centímetros, para cima 3 centímetros e orientação em retrato, ou seja, a paginazinha em pé. Por isso que é a alternativa correta. E a alternativa D, 3 centímetros à esquerda e para cima. Então, ela está muito parecida, só que a orientação está como paisagem. Então, seria a formatação de página, só que para uma página deitada. Não faz o menor sentido para a gente, tá? A alternativa C, de casa. Se você entendeu, digite 3 cm, de 3 centímetros. Se você não entendeu, digite 2 cm de 2 centímetros. E a gente vai para a última pergunta. 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. 3 cm. Deixa eu só dar uma olhadinha em quantas pessoas. Eu perdi uma pessoa. Quais dessas opções de compartilhamento dentro das ferramentas... Aliás, quais dessas são opções de compartilhamento dentro das ferramentas colaborativas do Google? 50% acertou e o restante errou, acho que foi só por não lembrar de uma coisinha ou outra. Meus queridos, o que você pode fazer quando você compartilha um arquivo? Você edita aquela pessoa para ela ou ser uma editora do arquivo, então ela pode mexer, ou ela pode ser uma leitora do arquivo, então ela só pode ler, ou ela pode ser um comentarista. As demais opções estão completamente erradas por isso. Do que eu estou falando? Se eu clico nesse arquivo aqui, clico em compartilhar, se eu pegar um e-mail de qualquer pessoa, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode ler, ela pode comentar e ela pode editar. E só. Beleza? São as nossas opções de compartilhamento aqui. Então, não tem mais nada além disso. O que estava diferente estava completamente errado. Alternativa B, editor, compartilhamento, exportar arquivos, não diz respeito às nossas ferramentas do Google. Compartilhamento, envio por e-mail e envio por Drive, ainda também não fala sobre as nossas opções dentro das ferramentas colaborativas. E a alternativa D, exportar como PDF, envio por e-mail e envio por Drive.
Todas essas falam um pouquinho diferente do que seria o nosso modelo de compartilhamento de arquivos. Como nós vimos que o compartilhamento do Google, você, ao escolher alguém para compartilhar o arquivo, você pode limitá-lo, tá? Por isso que a nossa alternativa mais correta é a A de amém. Quem entendeu, digita A e também já digita o seu nome para a chamada, tá? E quem não entendeu, eu posso explicar de novo depois. Ah, pois pode colocar o nome da chamada agora. Chamada, 2 pontos e o nome de vocês. A Jennifer claramente estava aí com Ctrl V na maldade, só no ponto. Vitória Maria, beleza, beleza. Meus queridos, prova sexta que vem, 10 da manhã. Tem algum problema para fazer a prova sexta que vem, 10 da manhã? Manda urgente uma mensagem no meu WhatsApp, tá? Que a gente conversa. Se não, prova presencial, 100% presencial. Não tem outra nota, não tem segunda chamada, não existe esse tipo de coisa. A gente construiu uma administração para chegar nesse ponto, para vocês me provarem que vocês entenderam tudo que eu falei. Então, tem a prova final por isso. Beleza? Dito isso, se já colocou o seu nomezinho na sua chamada, a aula está encerrada. Obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na nossa sexta-feira, 10 da manhã, para a nossa prova final da bimestration. Mais uma coisinha para vocês. Se vocês ainda não fizeram a rematrícula, venham urgentemente para saber qual é a próxima turma, caso vocês passem comigo. Tá bom? Se vocês não vieram, venham logo para isso. Rematrícula é de graça, é só para saber a próxima turma. No mais, até sexta, meus queridos.